Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Arthur Morgan nasceu em torno do ano de 1863 como filho de Beatrice e Lyle Morgan, em algum local não definido na porção norte dos Estados Unidos. Enquanto Arthur ainda era uma criança, sua mãe faleceu sob circunstâncias desconhecidas e o menino foi deixado sob os cuidados do pai, um criminoso menor. Em 1874, quando Arthur tinha 11 anos de idade, seu pai, que o agredia com frequência, foi preso por furto, e mais tarde, o jovem testemunhou sua morte por enforcamento, sendo deixado sozinho no mundo para cuidar de si mesmo. Apesar da relação difícil com o pai, Arthur ainda assim conservou seu chapéu e levava consigo para onde ia uma foto dele, que ele mantinha em sua cabeceira. Por volta de 1877, Arthur foi encontrado como um delinquente das ruas por um homem chamado Dutch Vanderlinde, que se apiedou dele e o tomou sob seu cuidado. Junto com seu comparsa, Hosea Matthews, ambos cuidaram do jovem Arthur como suas novas figuras paternas, além de lhe ensinarem sua visão idealista de viverem livres, em um mundo mais puro, distante dos desmandos da lei e da civilização moderna. Ambos ensinaram Arthur a ler, escrever, pescar, caçar e lutar, além de lhe ensinar a atirar com armas de fogo e a cavalgar, e logo eles eram uma espécie diferenciada de família, além de serem os fundadores originais da Gangue Vanderlinde, criada pouco tempo depois do acolhimento de Arthur. O jovem logo encontrou um cão de rua ao qual nomeou Cooper, e de quem era bastante próximo, ocasionalmente até mesmo tomando banhos com ele. E embora ele tivesse problemas em controlar o animal, Arthur não podia deixar de admirar seu espírito arredio. Mais tarde, ele também adquiriu uma égua a quem nomeou Boudica, em honra a uma antiga rainha guerreira da Bretanha, e a quem se tornou também bastante próximo, tornando-a em sua montaria principal. Quando era um jovem adulto, Arthur conheceu uma jovem chamada Mary Gillis e se tornou profundamente namorado a ela, e ela a ele. Eles eventualmente se tornaram noivos, enquanto Arthur se tornou amigo do irmão mais jovem da moça, Jamie, ainda que tenha tido desde cedo uma relação turbulenta com o pai de ambos, que desaprovava sua filha se unindo a um fora da lei. Isso fez com que o noivado não fosse adiante e eles eventualmente romperam sua relação, embora Arthur não tenha aceitado isso de bom grado e tenha sofrido bastante com o feito. No ano de 1884, Arthur foi pescar e retornou para o acampamento da gangue com 3 belas e grandes percas, pelas quais foi celebrado durante uma noite de festim, mas na semana seguinte, descobriu-se que ele não as havia pescado, mas sim comprado em uma peixaria de um mercado, algo que o encheu de vergonha e revelou suas habilidades deficientes de pesca. O ano de 1885 trouxe para a gangue um novo integrante, o rapaz de 12 anos chamado John Marston, que havia sido salvo por Dutch de um linchamento por parte de vários proprietários de terra do estado de Illinois. John era um jovem muito parecido com o que Arthur havia sido, perdido no mundo e sem propósito, o que fez com que ambos se aproximassem com o tempo, ao ponto de se tornarem em essência como irmãos. John foi ensinado da mesma forma como Arthur havia sido, sendo enchido pela mensagem anarquista e idealista de Dutch, e cresceu acreditando nesses mesmos ideais, além de aprender desde cedo que a vingança era o jogo dos tolos e que ele nunca deveria buscá-la. Através dos anos, John e Arthur se tornaram não apenas próximos, mas também tidos dentro da gangue como os favoritos entre os filhos do líder, o que inclusive ensejava algum ciúme de outros membros mais recentes, como o sisudo Bill Williamson, um ex-militar que integrou a gangue tempos depois. No ano de 1887, Arthur participou do primeiro grande roubo a banco arquitetado pela gangue, ao lado de Dutch e Hosea. No período da tarde, os 3 explodiram o cofre de uma instituição bancária e saíram dela com um total de $5.000 em ouro, e depois desse sucesso, eles passaram algum tempo na cidade, alternando entre abrigos e orfanatos, distribuindo generosas somas de dinheiro aos necessitados, cimentando sua imagem como versões modernas de Robin Hood, lutando contra a hipocrisia e a crueldade dos poderosos e em favor dos humildes. Contudo, foi esse mesmo roubo a banco que tornou Arthur Morgan um homem procurado, tal como seu pai havia sido.
Alguns anos depois do roubo, Arthur conheceu e dormiu com uma atendente de mesa chamada Eliza, e juntos eles conceberam um filho, que foi chamado Isaac. Eliza sabia o que Arthur era, e ainda assim, aceitava qualquer tipo de apoio que ele pudesse dar a ela e ao seu filho por nascer, enquanto Arthur, por sua vez, provavelmente encontrara nela o conforto de que precisava para tirar Mary de sua mente. Arthur, que não queria lhes prometer nada que não tivesse a certeza de poder cumprir, lhes disse que agiria de forma correta, e de meses em meses partia da companhia da gangue para passar alguns dias com a mulher e o filho, lembrando-se sempre do jovem como um bom rapaz. Infelizmente para Arthur, em um dia, quando ele chegou na casa para visitá-los, viu duas cruzes no chão do lado de fora e soube imediatamente que eles estavam mortos. Eles haviam sido alvejados pelas balas de ladrões domésticos. A dor da perda de Eliza e do filho endureceu Arthur de tal forma que ele se tornou profundamente desiludido com a vida, e aprendeu que, da vida de fora da lei, não se poderia esperar nada de bom ou feliz, e que a ambição de construir uma família estava para além de suas possibilidades. O ano de 1894 trouxe à gangue uma prostituta chamada Abigail Roberts, que se tornou eventualmente a namorada a John, lhe rendendo um filho, a quem todos chamavam de Jack. Arthur se afeiçoou ao menino, tornando-se uma espécie de tio, embora o próprio John tenha se recusado a princípio a reconhecer a paternidade, recusando também a responsabilidade sobre Jack, o que o levou inclusive a abandonar a gangue pelo período de cerca de um ano, algo que fez Arthur desconfiar profundamente dele, além de considerar aquilo como uma traição aos demais, azedando a relação entre ambos. Quando John voltou, todos na gangue o aceitaram mais ou menos facilmente, mas Arthur permaneceu com um gosto amargo na boca pela ação daquele que ele via como um irmão, e essa rusga apenas cresceu nos anos seguintes, com Arthur se certificando de nunca deixar John se esquecer do que fizera e do quão vergonhoso aquilo havia sido. Em 1899, Dutch e um novo integrante da gangue, Micah Bell, planejaram um ousado e desastroso ataque a uma balsa na cidade de Blackwater, e diante da forte resistência das autoridades, a gangue inteira foi forçada a fugir às pressas, abandonando todo o dinheiro que haviam acumulado na cidade e ficando na penúria. Eles fugiram para as montanhas a oeste para evitar os homens da lei e, diante de uma forte nevasca, se abrigaram na cidade mineradora abandonada de Coulter, onde esperariam que a tempestade de neve passasse. A primeira incumbência de Arthur ali foi a de acompanhar Dutch na busca por John e Micah, que haviam sido enviados para bater o terreno adiante, e depois de localizarem Bell, ele os levou a uma propriedade próxima, que havia sido tomada por um grupo de O'Driscolls, membros da gangue arquirrival dos Vanderlinde. Depois de trocarem tiros com os O'Driscolls e com um princípio de incêndio na propriedade, os homens escoltaram a única sobrevivente do casal que ali vivia, a senhora Sadie Adler, de volta a Coulter, onde ela foi incorporada à gangue. Na volta, Arthur foi confrontado por Abigail, que pediu que ele procurasse John na tempestade, pois ele não havia voltado e ela estava preocupada, embora não quisesse admiti-lo. Hosea enviou Arthur e Javier Escuela, outro membro da gangue, para encontrar John, por serem os dois homens melhor forma na gangue, e eles eventualmente o encontraram, sangrando profusamente de seus ferimentos após um encontro com uma matilha de lobos. Arthur matou os lobos e ambos resgataram John, que foi levado de volta para Coulter. O próximo passo da gangue foi o de atacar um acampamento O'Driscoll próximo, onde descobriram planos de Colm O'Driscoll, o líder e arquirrival de Dutch, de atacar um trem fortificado que passaria pela região, de propriedade do magnata Leviticus Cornwall, adivinhando que o trem deveria estar carregado de documentos e objetos valiosos. Dutch decidiu tomar os planos para si e atacar ele mesmo o trem, embora Arthur e Hosea considerassem isso um passo arriscado dada a situação precária da gangue. No caminho de volta ao acampamento, eles cruzaram com um outro membro da gangue rival, e Arthur o capturou. Seu nome era Kieran Duffy, apenas um rapaz que cavalgava com os O'Driscolls, mas Arthur o levou ao acampamento do mesmo jeito, para que fosse interrogado de forma meticulosa, aterrorizando o rapaz no caminho. A próxima obrigação de Arthur em Coulter foi a de buscar por suprimentos para a gangue na companhia de outro membro, Charles Smith, que o ensinou a caçar com arco e flecha. Os dois homens retornaram ao acampamento com 2 gordos veados para a cozinha de Simon Pearson, o cozinheiro oficial. Arthur aprecia a companhia de Charles de uma forma como aprecia de poucos outros, e Charles o respeita profundamente, formando com ele, portanto, uma poderosa dupla. A comida que trouxeram consigo em sua caçada duraria o suficiente por vários dias para alimentar a gangue inteira.
O roubo ao trem de Cornwall seguiu mais ou menos o plano de Dutch, mas o detonador falhou no último minuto e os homens foram forçados a pular no trem em movimento, forçando sua parada. Depois, eles explodiram o vagão de Cornwall e adentraram o recinto, encontrando títulos ferroviários que Dutch acreditava poder vender por um bom preço, antes de despacharem o trem a todo o vapor, sem condutor, pela linha afora. O roubo serviu não apenas para conseguir algum dinheiro para a gangue, mas também para encobrir sua fuga pelas montanhas, quando o tempo melhorou e eles logo partiram de Coulter, rumando em caravana para um novo local, Horseshoe Overlook, que pode ser traduzido como Mirante da Ferradura, próximo à cidade de Valentine, conhecida por sua atividade pecuária, onde Dutch e Rosé acreditavam que a gangue estaria segura, pelo menos por algum tempo, e onde poderiam fazer algum dinheiro, já que eles ainda precisariam de uma grande soma antes de escaparem de vez das autoridades, para compensar o que haviam deixado para trás em Blackwater.